Vou passar a palavra para o Dr. Lázari. Finalizando, então, a minha manifestação, eu estava mais tocando no ponto da questão do cálculo e das regras dos coeficientes de cálculo e também da apuração do salário de benefício. Como regra geral, essa fórmula vai realmente trazer um decréscimo muito grande no valor dos benefícios e uma perda irreparável, muito maior do que a do fator previdenciário sem a fórmula 85/95, agora 86/96. Me parece que essa mudança ela cria um sacrifício demasiado para pessoas que já têm um benefício baixo, quer dizer, nós vamos reduzir ainda mais o valor dos benefícios pagos pela Previdência Social, tornando a Previdência Pública num patamar que já na época da reforma da Emenda 20 de 98, já era uma imposição na época do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, de ter uma Previdência Pública num patamar de, no máximo, 3 salários mínimos, né? E com essa proposta, ela parece que ela vem a repetir e vem a transformar aquilo que já se buscava naquele momento, em que o Brasil optou em não seguir, mas agora parece que essa proposta ela se rende. A nossa expectativa é que estão sendo apresentadas, sim, muitas emendas propostas de alteração do texto da PEC, tem muitas propostas já protocoladas e outras ainda estão sendo buscado o número de assinaturas suficientes para aperfeiçoar o texto dessa PEC, porque da forma como ela está, primeiro, que a redação não é boa, não porque o doutor Bruno saiu aqui, mas ele até mesmo confessou em muitos pontos que ela deixa muita dúvida e precisa ser esclarecida. Realmente a redação ela é muito prolixa, pouco esclarecedora e deixa muitas regras em aberto para uma regulamentação na sequência. Então, por exemplo, nós vamos ter uma regulamentação que pode criar ali uma situação muito crítica e que gerando uma insegurança jurídica muito grande, né? E o tratamento diferenciado, aí, como foi apontado pelo doutor Avelino, pelo doutor Roberto, e parece claro, o tratamento que é dado aos militares não é o mesmo que está sendo dado para os segurados da Previdência, até mesmo com a retirada da garantia do reajuste para manutenção do valor real dos benefícios, que é algo que também não se pode abrir mão, a questão de tantas outras, né, acho que vão ser apontadas, me parece que o texto realmente, como ele foi colocado, ele não pode ser aprovado porque é um retrocesso social dos maiores que nós vamos enfrentar no âmbito do Brasil, né? Com tudo que se construiu, que se chegou numa questão de defesa dos direitos sociais, nós vamos agora ter um retrocesso muito grande e a recuperação daquilo que se perde é muito mais difícil para depois voltar a se ter um patamar, pelo menos mínimo, desejável. Então, eu acho que é justamente isso. Não adianta, justamente, apenas ficarmos só no debate a respeito disso e na crítica, mas nós temos que partir para medidas concretas. E as medidas concretas são através de apresentações de emendas a esse texto e que tem o número de assinaturas necessárias e quando for a debate, quando for a votação no Congresso Nacional, aí sim se tem mobilizações para que não se tornem os textos aprovados na forma como foi encaminhada essa proposta, que realmente ela é devastadora em termos de seguridade social como um todo, não só de previdência, mas como de seguridade social no seu todo. Então, eram essas considerações e eu devolvo a palavra à doutora Ana. Eu queria até, a doutora Ana, fazer uma consideração, doutor Lázari, e aí já pegar um gancho com o doutor Marcelo Barroso, a questão que me preocupa muito com relação a regras de transição só para regras de acesso ao benefício. A despreocupação com a PEC 06
de regra de transição com relação às regras de cálculo. Não tem nenhuma preocupação da PEC 06 em regras de transição para regras de cálculo. Eu falo isso porque quando veio a Lei 9876 de 99, criou o fator previdenciário, ele criou uma regra de transição para o próprio fator previdenciário. Então, há um descompromisso total dessa PEC 06 em criar regras de transição para as mudanças abruptas nas regras de cálculo. Então, por exemplo, se alguém completar um requisito de elegibilidade um dia após a promulgação, não se fala nem em publicação, promulgação já está sujeita a 100% do salário de contribuição a partir de julho de 94. Né? Então, isso, eu que trabalho há muitos anos com essa questão do planejamento previdenciário, é um golpe tremendo em tudo que a gente fez ao longo de todos esses anos. Várias pessoas que me procuraram, fico até preocupado agora em andar na rua, porque a gente fez um planejamento e falou, olha, você aderiu a um plano de demissão voluntária, não tem ainda os 35 anos de contribuição, em tese você poderia recolher 20%, que seria hoje o correspondente a 60% contribuição, no salário mínimo, porque isso seria descartado do seu salário de benefício. Se a PEC 06 for aprovada, se essa pessoa não tiver o requisito de elegibilidade, todos os salários vão entrar na sua média do salário de contribuição. Quer dizer, é uma despreocupação, é uma desconsideração abrupta à questão de regra de transição, ao princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, quando se trata de mudança de critérios de cálculo de benefício previdenciário. Só essa ponderação que eu queria corroborar a fala do brilhante doutor Lázari, mas eu fico muito preocupado a essa insegurança jurídica no que tange essas mudanças de regras de transição, de regras de cálculo de benefício previdenciário, seja no coeficiente, que eu, por exemplo, no caso da aposentadoria, hoje 85%, e para quem tem 15 anos, passa para 60%, a aposentadoria por invalidez, se o cara ficou inválido, ele é 60%, incapacidade permanente, enfim, são situações que não tem qualquer regra de transição, o que, a meu ver, viola frontalmente a Constituição Federal, a própria PEC ela é inconstitucional nesses aspectos. Excelente. O doutor Roberto fala com muita paixão, então a gente fica assim prestando atenção, porque eu não tenho dúvida de que, além de um trabalho, aqui eu vou fazer um elogio para o meu chefe, né? Que, além do trabalho, claro, um trabalho que a advocacia, o oferecimento do planejamento previdenciário, além de ser, é claro, um trabalho, um produto do serviço, mas para ele é muito mais do que isso, eu tenho certeza, e eu sei que esse trabalho que ele desenvolve através das emendas, essas cartilhas que são oferecidas para a população, são oferecidas para as diversas categorias, é porque, além de tudo, ele acredita muito nisso. Então, eu queria bater uma salva de palmas para esse trabalho que ele vem desenvolvendo. É um trabalho árduo e que eu sei que leva muitas horas da vida dele, do dia, mas que não é perdido, porque é um trabalho em prol de toda a sociedade e com o apoio de todo o pessoal do escritório que está ali, estou olhando para o rostinho deles, e que todo esse pessoal que também apoia esse trabalho que o Dr. Roberto desenvolve, que, né, Roberto, tudo isso é possível porque existe também uma retaguarda tão importante. Então, aproveito aqui para estender a eles também o nosso muito obrigado pelo IEPREV, por tudo que vocês fazem. Não estava no protocolo, mas como eu sou uma pessoa informal e que não sigo protocolo, eu vou passar agora a palavra, né, para esse canto do RPPS. Eu já volto aqui para vocês, mas é porque a gente acabou, né, canto do RPPS. Gostaram como é que chamei? Então, eu vou passar a palavra para vocês. Eu vou deixar vocês decidirem qual vai falar primeiro. Estou sendo mais democrática, né? Porque dizem que eu sou muito ditadora, então eu vou ser mais democrática. E eu vou deixar vocês decidirem como vão começar. Então, boa noite a todos. O tema do debate que me deram foi sobre a falácia dos privilégios e tratar sobre a questão das alterações constitucionais ao longo da vigência da Carta Constitucional de 88 e o reflexo da
PEC 6 de 2019. Vou mostrar para vocês um livro que não é de direito, mas é bom que nós também leiamos algo extra jurídico, que é Estado de Crise, do Bauman e do Bordoni, 2 sociólogos, e que tratam exatamente de todas essas dificuldades, não só no Brasil, mas em todas as sociedades globalizadas e hoje integrantes do problema compartilhado, sobre essa questão da proteção social, da questão do papel do Estado hoje, esse esgarçamento entre representatividade. E um dos pontos que ele trata na página 28, ele diz: a prática do neoliberalismo submete as funções sociais do Estado ao cálculo econômico, uma prática não usual que introduziu critérios de viabilidade nos serviços públicos, como se eles fossem empresas privadas, para ordenar os campos de educação, saúde, seguridade social, emprego, pesquisa científica, serviço público e segurança sob uma perspectiva econômica. Consequentemente, o neoliberalismo retira a responsabilidade do Estado, fazendo-o renunciar às suas prerrogativas e avançar na direção de sua gradual privatização. Que é só um trecho, um livro muito interessante, mas que nos remete a essa questão do subtema do debate que foi apresentado. Primeiro ponto, a reforma não só atual, não é uma crítica específica à PEC número 6, mas também à PEC 287 e a 287A, que a estrutura dela é de uma reforma de caráter financista ou financeiro. Lógico que, como falado aqui, todos nós temos compromisso com a questão do equilíbrio fiscal, nós temos que ter responsabilidade fiscal para que o Estado brasileiro e o Brasil não caminhem para uma situação de completo descontrole fiscal, o que isso arruína qualquer tipo de proteção social, inclusive a previdenciária. Mas, na onda anterior, na discussão da PEC 287A, não se tinha descoberto o tom, ou aquilo que seria o gancho para a sociedade, digamos assim, fisgar e ser favorável à reforma. E agora, nessa rodada, acharam um tom, e exatamente o tom que a sociedade, por vezes, gosta e adere, mas que se revela, muitas vezes, catastrófico, que é exatamente essa questão do discurso do privilégio. E, especificadamente, em relação a regimes próprios de previdência social, a questão de dizer, olha, tem que se aplicar ou se implementar essa reforma com a desconstrução de todas as regras de transição construída ao longo das 6 emendas constitucionais previdenciárias, porque os servidores públicos são privilegiados. Por óbvio que ninguém nega que há um fosso, há um espaço diferencial entre a remuneração do trabalhador na iniciativa privada e a remuneração de quem está dentro do serviço público. Agora, isso não quer dizer que necessariamente isso seja privilégio e que há necessidade de adequação e que parte deste problema e dessa dificuldade já vem sendo equacionado, notadamente depois da emenda constitucional número 41 de 2003, quando, lá na emenda 41, os entrantes, servidores públicos entrantes, já entram submetidos a teto, tão logo haja regulamentação da previdência complementar do servidor público, com cálculo de média. Não se pode mexer em relação aos que já estão aposentados, por conta do direito adquirido. E aí fica um pessoal, uma galera no meio, que são os chamados privilegiados sob essa ótica do regime próprio de previdência social. E se desconstrói, ao contrário do que se fez lá com os militares, se desconstrói todas as regras de transição e coloca uma com um limite absurdamente estreito e coloca praticamente, mesmo servidores com 20, 25, às vezes 30 anos de contribuição, para ter que implementar ou só ter acesso à aposentadoria com paridade e integralidade aos 65 anos. E que, leia-se, não é aos 65 anos, porque a Constituição, a proposta da Constituição, implementa um mecanismo de ajuste
demográfico automático de expectativa de vida. Então, esses 65, dependendo da situação, podem se transformar em 66, 67, 68, depende da idade e do momento em que foi implementado esta mudança. E quanto à questão da sociedade, a sociedade, de certa maneira, gosta do discurso do privilégio. Só que PEC é que combate privilégio, que, em relação aos militares, eles fazem um esforço e tem aumento, certo? Fazem um esforço, vão contribuir, em vez de 22%, com 10,5%. E ainda quando a gente vai olhar de maneira parametrizada as mudanças dentro do regime geral de previdência social, o que se observa é que, na linguagem estruturante da PEC, entende-se como privilegiado quem ganha acima de R$ 2.300, o que é algo muito difícil de se compreender ou de ser deglutido. Quanto a essa questão de financiamento, agora, recentemente foi publicado e disponibilizado um estudo do Sindileges que apresenta que, enquanto a questão de necessidade de financiamento do regime próprio, especificadamente da União, houve uma queda da necessidade de financiamento. Então, a alegação de que a necessidade dessas rompimento de todas as regras de transição por conta deste peso maior ou do aspecto meramente demográfico no ambiente de regime próprio de previdência social, ele é questionável. Questiona-se a questão dos altos valores das aposentadorias. Nós já tivemos e temos ainda, por conta de direito adquirido, essa questão de valores altos, mas já de 15 anos para cá, ou de 20 anos para cá, isso já não é mais uma realidade no serviço público federal, por conta de todas as alterações que vêm, não só da Emenda Constitucional 19, que não é previdenciária, que é a reforma administrativa, mas depois com todas as emendas de índole e de caráter constitucional. Até porque, em 97, na Emenda 19, o que ficou vedado? Reduziu-se vantagens, anuênios, incorporações de funções e houve todo um enxugamento. Então, isso não tem esse peso tão grande quanto a isso. Questiona-se também, o que já foi questionado em outros aspectos, alguma questão de impropriedade ou alguns equívocos na sistemática dessa projeção de aumento do déficit do sistema previdenciário. E aí talvez não se possa dizer que seja má-fé, que seja erro grosseiro, mas que alguns dados são questionáveis quanto à questão de essa projeção em que houve um aspecto maior, não só dos dados que entraram, quanto a questão também de uma discrepância entre o valor projetado em alguns regimes próprios, e aqui o teste foi no regime próprio da União, servidores civis, e os valores realizados. Nesse estudo do Sindileges fala, em 2016, foi projetado uma despesa de 100 bilhões no regime próprio federal e foi efetivada uma despesa de 69,9 bilhões. Ou seja, uma diferença de 30%. E nós trabalhamos com números exponenciais. 30% representa uma diferença muito grande. A questão das regras de transição. Regras de transição, né? Nosso especialista mora. É o Barroso, mas a regra de transição nada mais é do que uma ferramenta para se garantir a segurança jurídica. E, de certa maneira, também, como subproduto da segurança jurídica, a questão do princípio da confiança. Quem é servidor público diz, olha, você não vai para a iniciativa privada porque você vai ter acesso a se aposentar ganhando integralidade e paridade. Tinha uma série de outras vantagens que ninguém foi pedir. A legislação autorizava, o ordenamento autorizava. Ao longo do tempo, isso vai sendo ajustado e foram colocando regras de transição. E agora rapelam todas as regras de transição e dizendo, né, faço uma ideia mental. Se tinha uma ponte estaiada de regras de transição, né, com mão dupla, né, com cabos de aço, e colocaram uma pinguela, né, de madeira lá toda prestes a cair, arrebentar, que foi colocado e como regra de
transição. Então, há uma quebra de confiança muito grande na questão de como se faz. Por óbvio que ninguém está dizendo que tem que deixar como está. Precisa-se colocar regras de transição, mas talvez similarmente como os militares. Talvez não 17,5, mas uma regra de transição com um pedágio, entre aspas, de 30% do tempo faltante para quem já está na reta final, ou pelo menos está nesse 1/3 final de atingimento à aposentadoria, seria algo razoável. Traria sua colaboração, participaria do esforço nacional na questão de equilíbrio, mas sem ser algo absolutamente desestruturante ou quase que inacessível. Quanto à questão de alíquotas, essas alíquotas progressivas, por óbvio que sob a ótica tributária, como o Dr. Bruno falou, tem a questão da progressividade. Só que nós temos que lembrar que o servidor público não paga apenas contribuição para a Seguridade Social. Tem todas as demais incidências tributárias. E para se fazer um cálculo básico, até tenho brincado nos últimos tempos, estou quase trabalhando dizendo, olha, União fica com a remuneração, né? E eu fico com desconto, né? Porque dependendo do mês é mais vantajoso ou é mais interessante. E essa alíquota progressiva, ela vai ter ainda que aprovada dentro do aspecto político de tramitação, ela vai ter um teste muito grande junto ao Poder Judiciário, principalmente quanto à questão do confisco. Porque se você somar alíquotas de imposto de renda, somar essas alíquotas adicionadas, mais eventuais contribuições extraordinárias, isso pode chegar ou beirar facilmente algo em torno de 60%. Né? O que é algo muito também difícil de se compreender. Essas contribuições extraordinárias, o que chama a atenção, que ela transfere ônus aos servidores e aos futuros aposentados como aos pensionistas. E o que se apreende, ou o que se fica preocupado da leitura do texto, é que não se vê uma contrapartida por parte do empregador, certo? Ou dos empregadores públicos. E isso também é algo que chama a atenção. Além da questão de que temos sempre que lembrar, o servidor público, ele paga contribuição sobre o total da sua remuneração. No ambiente da União, isso já é realidade desde a emenda constitucional número 3, lá de 93. Em relação aos estados e municípios, só a partir da emenda 41 de 2003, porque até então eles pagavam só 5% via de regra, e era para financiar apenas e tão somente pensão e algumas outras prestações assistenciais que cabiam, que estavam ali travestidas dentro desse sistema. O que também, no ambiente desse estudo do Sindileges, é interessante porque fizeram um comparativo de contribuição de pessoa do regime geral e quem está no regime próprio. E fizeram duas formas de comparação. Uma que está e paga e contribui sobre salário mínimo no regime geral e alguém que está no teto e paga sobre teto nos regimes próprios. E desse estudo que choca, o que não se tem essa informação, mas nesse estudo diz o quê? Que além da questão do custeio ser bem maior, na questão do recebimento, ele contribui 12 vezes mais, esse servidor público da União, que paga 11 sobre o total, e quando ele vai receber, ele recebe 4 vezes mais do que os valores de quem está no regime geral de previdência social. O que quebra um pouco o paradoxo dessa questão de que é o grande discurso atrativo de chamar a sociedade. Um outro aspecto ruim para a sociedade. Se nós queremos serviços públicos com mínimo de qualidade, a necessidade de se remunerar adequadamente. Hoje, no Brasil, nós já vivemos uma situação de aviltamento quanto à questão de qualidade de prestação de serviços públicos. No nosso setor de previdência, por conta de uma não adequação, de uma não valorização, de não realização de concursos, de não atualização constantes, a gente vê a autarquia previdenciária
numa situação praticamente sem capacidade de cumprir a sua finalidade principal, que é pelo menos processar e fazer a entrega e analisar se há o direito ou não. E isso é um outro aspecto que se projeta. O momento dessas alterações, quando se fala em privilégio ainda, quando nós vamos olhar, e os economistas se debruçaram dentro da economia de 1 trilhão, que os economistas dizem agora que é o número mágico, né? É 1 trilhão porque é o número mágico econômico, é um número que consegue se fazer, salvar, é o número redentor do Brasil. O que se tem? 84% dessa economia de 1 trilhão vai ser retirado ou vem do regime geral, das regras de mudanças do benefício de prestação continuada e da mudança e do achatamento do acesso ao abono salarial. Enquanto apenas o restante disso, que vem exatamente dos outros regimes, certo? Dos regimes próprios de previdência social. E o que chama a atenção, mesmo fazendo essas mudanças paramétricas, nós sentimos a ausência de fazer uma tramitação conjunta e ligada de reforma previdenciária na questão de benefícios, parametrizada ou conjugada com uma reforma tributária. Tá certo que o momento econômico é difícil, porque se onera ou se modifica em relação às empresas, o que elas já não estão gerando, não vão gerar mais ainda. Mas tem que se romper esse ciclo de alguma forma, talvez desonerando ou desaparecendo a incidência sobre folha de salários e criando, em definitivo, incidência sobre dividendos. Porque desonera no momento imediato para liberar a economia e as empresas para gerarem empregos, porque é o que se precisa de imediato, e sem causar prejuízo ou sem que se esgarce demais ou se sufoque esse financiamento da Previdência Social e da Seguridade Social lá para frente. Os nossos dados econômicos realmente nos deixam bastante preocupados. Quanto à questão de trabalho, de mercado de trabalho, o que nós temos? 84% da redução. 42% de brasileiros que estão dentro da massa de população economicamente ativa estão na informalidade. E aproximadamente 15 estão naquela situação de desempregados ou de desalentados. Agora, a grande questão é, essa reforma proposta, ainda que com todas essas modificações que são radicais e são significativas para a questão do modelo e de estado de bem-estar social que foi criado com a Carta Constitucional de 88. Isso traria elementos ou condições para girar a roda econômica? Provavelmente não. Resolveria de imediato, talvez, a questão fiscal, mas não necessariamente traria a questão de mudança deste problema ou dessa paralisação econômica. Olha, já fui bilhetado aqui. Já estou acabando. E aí, por fim, o que eu gostaria só de falar? Os regimes próprios, eles já foram impactados por quase todas as emendas constitucionais. A emenda número 3 traz a contribuição para os servidores da União. A emenda 20 impõe a idade mínima, o que, formalmente ou de maneira obrigatória, ainda não existe no regime geral de previdência social. A emenda 41, o que cria? É 42, né? Previdenciária com ajuste tributário. Cobrança dos inativos e pensionistas. Os novos servidores já vão para a regra de teto e cálculo pela média, similarmente como é feito lá no ambiente do regime geral de previdência social. Mesmo esses servidores de estoque, digamos assim, são esses que estão em vias de se aposentar, e que é a grande preocupação, né, do momento, tem tido um esforço conjunto no sentido de atraí-los para o regime de previdência complementar, em que ele abre mão da paridade, da integralidade, se compromete a ter que trabalhar até os 65 anos obrigatoriamente, e em troca disso ele ganha
um bônus no momento do cálculo da sua aposentadoria. Grande questão é que não se tem segurança jurídica da natureza desse bônus. Se ele é indenizatório por esses anos todos que se pagou pelo teto e não vai se ter integralidade, paridade, ou se adquire caráter salarial, e aí sobre ele iria incidir ainda contribuição. E não só contribuição, imposto de renda. E aí, talvez o que se põe com uma mão do bônus, né, se tira com a outra, se tira com duas mãos, sei lá. E agora, por fim mesmo, vou devolver o bilhete para a doutora Ana Paula. Só para finalizar, nós devemos entender Seguridade Social como um conjunto de políticas públicas, são direitos fundamentais, porque é dever do Estado, mas também, sob ponto de vista de economia coletiva, é um método de economia coletiva. E em momentos de graves crises econômicas, não é o momento de se fazer profundas alterações ou mudanças radicais quanto à questão de balizas ou de fundamentos de sistema de proteção social. Então, essas são as reflexões dentro do tema. Não sei nem se atendi ao que o doutor Roberto e a doutora Ana Paula pediram. E no material, no livro produzido pelo Congresso, né, a doutora Ana Paula é boazinha comigo, deu um tema bonito, né, para falar exatamente sobre a reforma da Previdência e crise fiscal. Eu trabalho o conceito de financiarização e que eu acho que vale a pena para a gente amplificar um pouco os nossos elementos, a nossa forma de olhar e de questionar ou de enxergar as mudanças propostas, não só sob o ponto de vista do prisma jurídico, mas também sobre essa questão de financeira, para a gente se parametrizar. Agradeço a oportunidade de participar do evento, brilhante, muito bem organizado, nos mínimos detalhes, e passo a palavra à debatedora e coordenadora.